Olá! Você tem interesse em saber a respeito das regras para o uso de radares nas estradas, onde o radar ou o agente de trânsito está monitorando a velocidade estando escondido? A partir de que velocidade você é multado com relação ao limite? Bom, hoje vamos esclarecer isso. Eu sou Orlando Mazzini e seja bem-vindo ao canal da Mazzini Engenharia. Bem, é comum vermos reclamações de pessoas ou mesmo vídeos onde pessoas aparecem revoltadas por perceber o posicionamento escondido de radares, demonstrando entender que há algum tipo de ato ilícito ou um fato desonesto nesse fato. Existem muitos vídeos no YouTube, inclusive, sobre isso. E você sabe o que é previsto na lei sobre o tema? Vamos começar essa abordagem explicando os tipos de radares ou controladores de velocidade e das suas características, né? Cada um deles. Esses conceitos, para quem tiver interesse, eles são melhor detalhados na resolução do CONTRAN número 396 de 2011, ok? Se você tiver interesse, baixe no site do Denatran, é disponível, gratuito a todo mundo, e você pode consultar um pouco mais de detalhes nessa resolução do CONTRAN. Primeiramente, você deve saber que as velocidades a ser controladas podem ser as informadas para o trecho da estrada, né, pelas placas, ou podem ser a velocidade limite para a rodovia, que também normalmente é informado. Ou, na ausência dessas informações, prevalece o que prevê o Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, o CTB, né, em seu artigo 61, ou seja, nas vias urbanas diz lá que é 80 km por hora nas vias de trânsito rápido, 60 km por hora nas vias arteriais, 40 km por hora nas vias coletoras, 30 km por hora nas vias locais. Nas rodovias, 110 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas, 90 km por hora para ônibus e micro-ônibus e 80 km por hora para demais veículos. E em estradas não pavimentadas, então 60 km por hora. É isso que diz a nossa lei. Vamos aí então ao primeiro tipo de radar, que é o tipo de radar fixo, também muito conhecido como pardal em muitas regiões. Este radar tem a característica de ser colocado de forma permanente, normalmente em posições conhecidas e que são informadas pelos sistemas de navegação GPS e estão em vias onde a velocidade permitida é informada. Caso a pessoa passe nesse ponto em velocidade superior à velocidade permitida, mais uma tolerância, vamos falar disso já em seguida, o veículo será fotografado e você receberá no endereço de registro do veículo a notificação com a informação de data, hora, local, a velocidade informada e considerada para a sua multa e o valor, com uma cópia da foto do seu veículo. Indicará também que a multa foi feita por um radar do tipo fixo. O segundo tipo é o radar do tipo estático. Ele não precisa ter um posicionamento definido para ser colocado e pode ser colocado nos mais diferentes pontos da rodovia, controlando o respeito ao limite para o trecho, devidamente informado por uma placa R19, que é a placa de velocidade limite, ou então vão fiscalizar o limite de velocidade permitido para esta rodovia. Em caso de infração, o veículo será fotografado e a notificação será emitida com os mesmos dados citados antes para o radar do tipo fixo, informando também que o aparelho que emitiu a multa foi um radar do tipo estático. O terceiro tipo de radar é o do tipo móvel, que é instalado dentro de um veículo, que pode inclusive estar em movimento, que vai registrar a sua infração da mesma forma e emitir a notificação para o seu endereço com todos os dados anteriormente citados, informando que você foi multado por um radar do tipo móvel. O quarto tipo, que às vezes as pessoas chamam erroneamente de radar móvel, é o radar do tipo portátil, que é aquele que mede a velocidade como se fosse um revólver ou uma espingarda, que é apontada para o veículo-alvo. Neste caso, a medição da velocidade é feita a uma certa distância. Existem aparelhos atualmente capazes de capturar a velocidade do veículo a 2 km de distância. De maneira que não adianta você reduzir a velocidade em frente do policial, pois ele já mediu a sua velocidade antes. É importante que você tenha em mente o seguinte: esses equipamentos que eu citei agora
tem por finalidade punir os infratores. Não tem a finalidade educativa, como alguns poderiam supor. A lição virá em forma de multa para você. Você vai pagar por ter assumido o risco de andar acima da velocidade permitida. Além disso, vai receber as pontuações correspondentes na sua CNH, na sua carteira de habilitação. Agora nós vamos falar de um outro tipo de equipamento, os controladores de velocidade. Este sim tem a função educativa, para alertar para a necessidade de redução de velocidade em um ponto específico da via. Eles estão sempre em uma posição visível, são sinalizados com as placas R19 de limite de velocidade, usam uma luz âmbar intermitente e informam a velocidade detectada para o seu veículo. Esses equipamentos nem sempre irão multar os infratores, alguns sim, outros não. Existem também alguns tipos de redutores que servem para indicar a velocidade máxima permitida para o trecho e qual é a sua velocidade. Normalmente não emitem uma notificação, eles não vão fotografar o seu veículo e emitir multa, pois tem a função de evidenciar para você qual é a velocidade que você transita com relação à velocidade permitida. É comum termos em rodovias velocidades distintas para veículos leves e veículos pesados. Para você saber, veículos leves são todos aqueles onde o PBT, ou seja, o peso total dele quando carregado na carga máxima, seja de até 3,5 toneladas. Acima desse PBT, todos os veículos são considerados pesados. Aí temos o exemplo de placas do tipo R19 para cada um desses tipos, que às vezes são presentes nas nossas rodovias. Todos os radares ou controladores de velocidade precisam forçosamente estar aprovados e certificados pelo Inmetro. Precisam ter passado pelo processo de aferição e precisam ser aferidos novamente, serem revalidados dentro de um período máximo de 1 ano, a fim de assegurar a sua precisão metrológica, ou seja, a sua confiabilidade. Mas vamos então à questão central proposta. Os radares do tipo móvel, estático ou portátil não precisam estar em uma posição visível. Eles podem estar escondidos sim, e o policial não precisa estar junto ao equipamento. Como falei antes, a função deles não é educativa, mas sim punitiva. Então, não adianta revoltar-se, sentir-se roubado ou vítima, pois errado estava você ao cometer a infração. Desculpe, mas não é uma opinião pessoal minha, são os termos da lei que eu estou expressando aqui para você. As únicas condições que devem ser respeitadas para o uso desses radares por parte dos policiais, daqueles que não são fixos, diz respeito a uma distância mínima com relação a um radar do tipo fixo, que deve ser de pelo menos 500 metros desse radar fixo, quando em zonas urbanas ou rurais, e pelo menos 2 km em rodovias. Mas atenção, é permitido que hajam 2 radares fixos próximos. A restrição seria entre o fixo e os que não são fixos, ok? Agora vamos a um ponto bastante importante. A partir de que excesso de velocidade que é emitida a multa? Existe uma crença corrente de que existe uma tolerância de 10 km por hora acima da velocidade limite. Mas atenção, não é assim a regra, ok? Vamos à tabela oficial, segundo consta na resolução do CONTRAN. Veja que existem faixas de velocidade em que a velocidade considerada para efeitos da fiscalização pode considerar menos 7 km por hora, menos 8, menos 9, menos 10 e até menos 11 ou até mais. Aí nessa tabela eu não coloquei todas as faixas, mas caso você queira a tabela completa, você pode encontrar na resolução do CONTRAN. Então, se você tem uma placa de sinalização de 40 km por hora e você passar 50, você vai receber a multa, porque a tolerância nessa faixa de velocidade seria 7, não 10, ok? Isso é importante ter atenção. Você achou ruim as nossas condições pesadas?
pois sabe que existem países, como nos Estados Unidos, por exemplo, onde o limite de velocidade de algumas estradas é informado e a responsabilidade é sua de respeitar. Você não vai perceber fiscalização, mas se você ultrapassar o limite em qualquer trecho, a multa chega e muito rápido, provavelmente antes de você chegar ao seu destino. O monitoramento é feito via satélite. Conforme a gravidade da infração, além da multa, você poderá ter o veículo apreendido. E se o veículo for alugado, você tem mais um problema. Infelizmente, no Brasil, existe essa cultura de que as leis não precisam ser respeitadas quando não tem ninguém olhando, não é? Então, infelizmente é assim. Bem, esta é a abordagem que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Espero que tenha sido esclarecedora. Ficamos à disposição para detalhar melhor os pontos que sejam do seu interesse. Basta você entrar em contato conosco. Espero que essas informações tenham sido interessantes ou úteis para você. Convido novamente para que você se inscreva no nosso canal e para manter-se informado dos próximos vídeos. E se gostou desse daqui, deixe o seu comentário, o seu like. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.